Delegado Marcelo estava na cela ao lado do padre Francisco, as duas mãos algemadas, olhando para o chão de cimento frio. 3 dias atrás, ele tinha certeza absoluta de que o padre era o culpado do roubo na igreja. Agora, depois do que tinha acontecido na madrugada anterior, não sabia mais em que acreditar. A imagem de Nossa Senhora que tinha aparecido no seu sonho parecia mais real que qualquer evidência que já tinha visto. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. O corredor da delegacia estava silencioso naquela manhã de quinta-feira. Delegado Marcelo tinha 45 anos de carreira policial e nunca tinha passado uma noite numa cela. Mas ali estava ele, preso por falsificação de provas, enquanto o padre Francisco estava sendo solto pelo promotor que tinha chegado de madrugada com novas evidências. As algemas nos punhos de Marcelo pesavam mais que qualquer arrependimento que já tinha sentido na vida. Sabia que tinha cometido o erro mais grave da carreira, mas só agora começava a entender que talvez Nossa Senhora tivesse tentado avisá-lo antes que fosse tarde demais. O promotor Dr. Roberto chegou na delegacia às 5 da manhã, ainda com os cabelos despenteados e a camisa mal abotoada. Tinha passado a noite inteira revisando evidências que chegaram anonimamente no seu escritório. Documentos que provavam que as provas contra Padre Francisco tinham sido plantadas. Encontrou o delegado Marcelo sentado no chão da cela, com a cabeça entre as mãos. Dr. Roberto era um homem meticuloso, de uns 50 anos, que trabalhava com o sistema de justiça há mais de 20 anos. Conhecia Marcelo desde que os dois eram jovens, e nunca tinha visto o delegado em situação tão humilhante. As algemas nos punhos de Marcelo contavam uma história que ele próprio custava a se acreditar. Marcelo, você realmente plantou as evidências? Delegado Marcelo levantou a cabeça devagar. Os olhos estavam vermelhos, não só de cansaço, mas de um choro que tinha durado a madrugada inteira. Aos 52 anos, nunca tinha imaginado que um dia estaria do outro lado das grades. Roberto, eu achei que estava fazendo justiça. Justiça plantando provas? O tom de Dr. Roberto misturava decepção com incredulidade. Os dois tinham trabalhado em dezenas de casos juntos, sempre respeitando os procedimentos legais. Ver Marcelo naquela situação era como descobrir que um irmão tinha traído a família. Na cela ao lado, Padre Francisco estava sendo solto pelo escrivão da delegacia. O padre tinha 63 anos, cabelos brancos, e durante 3 dias tinha mantido a serenidade mesmo diante das acusações falsas. Agora, livre das algemas, massageava os punhos machucados e observava Marcelo com uma expressão que misturava tristeza e compaixão. Padre Francisco conhecia Marcelo há mais de 10 anos. O delegado frequentava a igreja esporadicamente, especialmente em momentos de dificuldade pessoal. Era um homem atormentado por dúvidas sobre a própria fé, que oscilava entre ceticismo e uma busca desesperada por sinais divinos. Padre, o senhor pode me perdoar? A pergunta de Marcelo veio acompanhada de lágrimas que ele não conseguia mais esconder. Estava ajoelhado no chão da cela, olhando através das grades para o homem que tinha tentado destruir injustamente. Marcelo, eu já perdoei, mas você precisa perdoar a si mesmo. Como posso perdoar uma coisa dessas? A conversa entre os dois homens acontecia através das grades que os separavam. Do lado de fora, Dr. Roberto e o escrivão observavam em silêncio, testemunhando uma cena que nenhum deles esperava ver. O caso tinha começado uma semana atrás, com o roubo do dinheiro das doações da igreja. 5.000 reais que desapareceram do cofre da sacristia durante a festa de Nossa Senhora Aparecida. Marcelo tinha assumido a investigação com a determinação obsessiva que caracterizava seu trabalho. Padre Francisco tinha sido o principal suspeito desde o começo, não por evidências sólidas, mas pela pressão da comunidade que queria uma solução rápida. Algumas pessoas da cidade nunca tinham simpatizado com o padre, considerando-o muito liberal em suas homilias. Roberto, eu sonhei com Nossa Senhora. A declaração de Marcelo surpreendeu o Dr. Roberto. O delegado nunca falava sobre religião, muito menos sobre sonhos ou experiências espirituais. Era um homem pragmático, que acreditava apenas em evidências concretas. Marcelo, que tipo de sonho? Ela me mostrou quem realmente roubou o dinheiro. O escrivão, que estava terminando os papéis da soltura de Padre Francisco, parou de escrever e olhou para Marcelo. Todos na delegacia sabiam que o delegado estava passando por uma crise pessoal desde que a esposa tinha pedido a separação, mas ninguém esperava que chegasse ao ponto de inventar sonhos religiosos. Dr. Roberto se aproximou das grades da cela onde Marcelo estava preso. Precisava entender melhor o que tinha acontecido para que um policial experiente chegasse ao ponto de falsificar evidências contra um padre inocente. Marcelo, por que você fez isso? Porque eu queria tanto provar que Deus não existia. E daí? Que acabei provando o contrário.
Dr. Roberto pediu para ficar sozinho com Marcelo na sala de interrogatório, depois que Padre Francisco foi liberado. O ambiente estava carregado de tensão, com as paredes cinzas da delegacia testemunhando uma conversa que mudaria a vida dos dois homens para sempre. Marcelo se sentou na cadeira onde costumava interrogar suspeitos, agora do outro lado da mesa. A confissão que Dr. Roberto havia ouvido através das grades era apenas o começo. Precisava entender como um policial respeitado, com 45 anos de carreira, tinha chegado ao ponto de plantar evidências contra um padre inocente. As mãos de Marcelo tremiam enquanto ele tentava encontrar palavras para explicar o inexplicável. Roberto, você já duvidou de tudo em que acredita? O promotor se recostou na cadeira e observou o amigo de décadas. Conhecia a crise pessoal pela qual Marcelo estava passando desde a separação, mas nunca imaginou que pudesse resultar numa explosão tão destrutiva. Marcelo, todos nós passamos por crises de fé, mas você não destruiu a vida de um inocente por causa disso. A culpa na voz de Marcelo era palpável. Dr. Roberto puxou uma cadeira e se sentou mais próximo, abandonando a formalidade do interrogatório para uma conversa entre amigos que se conheciam há mais de 20 anos. Marcelo começou a contar sobre as últimas semanas, como a separação da esposa depois de 25 anos de casamento tinha aberto feridas que ele pensava que estavam cicatrizadas, como a fé católica que carregava desde criança tinha começado a parecer uma mentira conveniente diante da dor real que estava sentindo. Eu queria provar que Deus não existia, Roberto. E achou que destruindo um padre ia conseguir isso? Achei que se conseguisse mostrar que até os padres são corruptos, provaria que toda a religião é farsa. A lógica distorcida de Marcelo revelava o estado mental em que estava nas últimas semanas. Dr. Roberto percebia que estava diante não apenas de um criminoso, mas de um homem que tinha perdido completamente o norte moral que guiou sua carreira inteira. O promotor pediu que Marcelo contasse detalhadamente como tinha plantado as evidências. As impressões digitais falsas no cofre da igreja, o dinheiro escondido na casa paroquial, o depoimento forjado de uma testemunha que alegava ter visto o padre com o dinheiro. Marcelo, como você conseguiu falsificar as impressões digitais? Peguei um copo que o padre usou numa reunião na delegacia. E o dinheiro na casa paroquial? Eu mesmo coloquei lá na madrugada de segunda-feira. Cada confissão era como um soco no estômago de Dr. Roberto. Ver um colega de profissão admitir crimes tão elaborados e premeditados era devastador. Mas havia algo na expressão de Marcelo que indicava que a história não tinha terminado. Dr. Roberto interrompeu o interrogatório quando Marcelo começou a falar sobre o sonho que teve na madrugada anterior. O delegado descrevia uma experiência que parecia mais alucinação que visão religiosa, mas havia detalhes específicos que chamavam atenção. Roberto, no sonho ela me mostrou quem realmente roubou o dinheiro. Marcelo, você está falando sério? Ela me deu o nome e o endereço. A revelação fez Dr. Roberto parar de tomar notas. Se Marcelo estava inventando uma história para tentar diminuir sua culpa, estava fazendo um trabalho convincente, mas havia uma sinceridade desesperada na voz dele que era difícil de ignorar. Marcelo contou como no sonho Nossa Senhora Aparecida tinha aparecido na cela da delegacia, vestida com um manto azul tradicional, e tinha apontado para uma pessoa específica. Não era alguém que estava na lista de suspeitos, mas um jovem de 18 anos que trabalhava na limpeza da igreja. Ela me disse que o rapaz estava passando necessidade. E você acredita nisso? Roberto, eu vi coisas no sonho que não tinha como saber. Doutor, Roberto fechou o bloco de anotações e olhou fixamente para Marcelo. Estava diante de um dilema: descartar o relato como invenção de um homem desesperado ou investigar as informações que poderiam levar ao verdadeiro culpado. A tensão na sala era sufocante. Dois homens que dedicaram a vida à justiça estavam face a face com uma situação que desafiava tudo em que acreditavam sobre evidências, procedimentos legais e experiências sobrenaturais. 2 horas depois da confissão de Marcelo, Dr. Roberto tomou a decisão que mudaria o rumo de toda a investigação. Contra o ceticismo natural que carregava depois de anos lidando com criminosos e suas histórias fantasiosas, decidiu verificar as informações que Marcelo havia recebido no sonho. O endereço que o delegado mencionou ficava num bairro pobre da cidade, numa casa simples de madeira, onde morava Tiago, o jovem de 18 anos que trabalhava na limpeza da igreja. Dr. Roberto convocou o investigador Paulo, um homem meticuloso de 40 anos que trabalhava na delegacia há 15 anos. Paulo tinha acompanhado todo o caso desde o início e sabia dos detalhes sobre as evidências plantadas. A revelação sobre a conduta de Marcelo tinha abalado a confiança de toda a equipe. Paulo, preciso que você vá ao endereço que vou te passar. O investigador pegou o papel com o endereço, reconhecendo imediatamente a região. Era uma área onde muitas famílias passavam dificuldades financeiras,
onde pequenos furtos aconteciam ocasionalmente por necessidade, mas raramente crimes mais elaborados. Doutor, isso tem a ver com o sonho que o Marcelo contou? Tem, e eu sei como isso soa. Paulo guardou o papel no bolso da camisa e se preparou para sair. Conhecia Dr. Roberto há anos e sabia que o promotor não tomaria uma decisão assim sem motivo sério, mesmo que esse motivo fosse difícil de explicar logicamente. A casa de Tiago ficava numa rua de terra, entre outras construções simples que abrigavam famílias trabalhadoras. Paulo estacionou a viatura a algumas quadras de distância para não chamar atenção e caminhou até o endereço. Era meio-dia de uma quinta-feira quente, e poucas pessoas circulavam pelas ruas. Quando Paulo se aproximou da casa, viu através da janela entreaberta que Tiago estava conversando com a mãe na cozinha pequena. A mulher parecia estar chorando, e o rapaz segurava alguns papéis na mão. Paulo não conseguia ouvir a conversa, mas a linguagem corporal dos dois indicava tensão. Tiago era um jovem magro, de estatura média, que sempre cumprimentava todos educadamente na igreja. Trabalhava na limpeza 3 vezes por semana e nunca tinha dado motivo para desconfiança. Paulo se posicionou de forma a observar a casa sem ser visto. Paulo, você está vendo alguma coisa suspeita? A voz de Dr. Roberto chegou pelo rádio. O promotor tinha decidido acompanhar a operação remotamente, coordenando os próximos passos dependendo do que Paulo descobrisse. Doutor, o rapaz está conversando com a mãe. Ela parece nervosa. Pode se aproximar mais? Paulo conseguiu chegar mais perto da janela e ouviu fragmentos da conversa entre mãe e filho. A mulher estava preocupada com contas que não conseguiam pagar, e Tiago tentava acalmá-la dizendo que ia conseguir dinheiro de alguma forma. A situação era exatamente como Marcelo tinha descrito no sonho. Uma família passando necessidade, um jovem desesperado procurando formas de ajudar a mãe, e a oportunidade que apareceu quando ele estava sozinho na igreja durante a limpeza. Paulo se afastou da janela e relatou por rádio o que tinha observado. Doutor, Roberto instruiu que esperasse mais um pouco antes de fazer qualquer abordagem. Queria ter certeza absoluta antes de confrontar o jovem com acusações que poderiam destruir sua reputação se fossem falsas. Paulo, espere mais 15 minutos e depois bata na porta. Como devo abordar, doutor? Com cuidado. Se o Marcelo estiver certo, esse rapaz está sofrendo tanto quanto o padre sofreu. A orientação de Dr. Roberto revelava como o caso tinha mudado a perspectiva de todos os envolvidos. Não se tratava mais apenas de encontrar um culpado, mas de entender as circunstâncias que levaram pessoas boas a cometerem erros devastadores. 15 minutos depois, Paulo bateu na porta da casa. Tiago veio atender, e quando viu o investigador, seu rosto empalideceu instantaneamente. A reação era de quem sabia exatamente por que a polícia estava ali. A mãe de Tiago apareceu atrás do filho, uma mulher de uns 45 anos, com as mãos calejadas de tanto trabalho e os olhos vermelhos de choro recente. Paulo se identificou e pediu para conversar com os dois. Tiago, eu preciso falar com você sobre o dinheiro que sumiu da igreja. A frase de Paulo foi como um soco no estômago do rapaz. Tiago se apoiou no batente da porta, e sua mãe segurou o braço dele, já imaginando o que estava por vir. Tiago desmorou no sofá da sala pequena e começou a chorar como uma criança. Suas mãos tremiam enquanto tentava encontrar palavras para explicar o que tinha feito. A mãe se sentou ao lado dele, ainda sem entender completamente a gravidade da situação, mas percebendo que a vida da família estava prestes a mudar para sempre. Paulo se sentou na cadeira de plástico que Dona Conceição ofereceu e observou o rapaz se desfazer em lágrimas. Tinha visto muitas confissões ao longo da carreira, mas raramente presenciou tamanha angústia em alguém tão jovem. A casa simples, com móveis velhos mas limpos, contava a história de uma família que lutava para sobreviver com dignidade. Tiago, onde está o dinheiro? A pergunta de Paulo foi feita com gentileza, mas carregava o peso de toda a investigação. O rapaz apontou para um pote de vidro em cima da geladeira velha, onde guardava algumas moedas e notas dobradas. Está ali. Não gastei nada. Por que você fez isso? A mãe de Tiago olhou para o filho com uma expressão que misturava choque e desespero. Começava a entender que o rapaz tinha se envolvido em algo muito sério, algo que podia destruir o futuro dele antes mesmo de começar. Paulo abriu o pote e encontrou exatamente R$ 4.600, faltando apenas os 400 que Tiago tinha usado para comprar remédios para a mãe. O dinheiro estava organizado em maços pequenos, como se o rapaz tivesse medo até mesmo de tocá-lo. Tiago, você sabia que um padre inocente foi preso por causa do que você fez? A revelação atingiu o rapaz como um raio. Tiago levantou a cabeça, com os olhos arregalados de horror, e olhou para Paulo como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Como assim preso? Eu pensei que ninguém ia descobrir. O padre Francisco passou 3 dias na cadeia acusado de roubar o dinheiro da igreja. As palavras de Paulo ecoaram pela casa pequena como uma sentença.
Tiago se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos nos cabelos, repetindo que não sabia, que nunca imaginou que alguém ia ser culpado no lugar dele. Dona Conceição finalmente entendeu a dimensão do problema. Seu filho tinha roubado dinheiro da igreja onde trabalhava. Um padre inocente tinha sido preso. E agora Tiago enfrentava não apenas as consequências legais, mas o peso moral de ter destruído a reputação de um homem bom. Filho, como você pôde fazer uma coisa dessas? Mãe, a senhora estava doente. Eu não tinha dinheiro para o remédio. Mas roubar da igreja, Tiago? A conversa entre mãe e filho revelou a complexidade da situação. Tiago não era um criminoso comum, mas um jovem desesperado que tomou uma decisão terrível numa tentativa desesperada de ajudar a família. Paulo ligou para Dr. Roberto e relatou a situação. O promotor ouviu tudo em silêncio, processando a confirmação de que o sonho de Marcelo tinha sido preciso em todos os detalhes. Era uma coincidência impossível de explicar através da lógica. Paulo, traga o rapaz para a delegacia, mas trate ele com cuidado. Doutor, e o dinheiro? Apreenda tudo e documente que foi encontrado exatamente como o Marcelo descreveu. A instrução de Dr. Roberto revelava como o caso tinha se tornado algo muito maior que uma simples investigação criminal. Estava lidando com questões que desafiavam sua compreensão sobre evidências e procedimentos legais. Tiago se preparou para ir com Paulo, mas antes pediu um momento sozinho com a mãe. Os dois se abraçaram na sala pequena, ambos chorando, sabendo que nada seria igual depois daquele dia. Mãe, desculpa por ter decepcionado a senhora. Tiago, eu te amo. A gente vai superar isso junto. E se eu for preso? Dona Conceição segurou o rosto do filho nas mãos e olhou diretamente nos olhos dele. Era uma mulher simples, mas com a sabedoria que vem de anos enfrentando dificuldades com dignidade. Se você for preso, eu vou te visitar todos os dias. Mas primeiro você vai pedir perdão para o padre. A promessa da mãe trouxe algum alívio para Tiago, mas não diminuiu o peso da culpa que carregaria pelo resto da vida. Sabia que tinha não apenas roubado dinheiro, mas quase destruído a vida de um homem inocente. Quando Paulo chegou na delegacia com Tiago, encontrou uma situação que nunca tinha presenciado em 15 anos de carreira. Doutor Roberto estava na sala de reuniões com o Padre Francisco, e os dois conversavam intensamente sobre como proceder com o caso. O padre tinha voltado à delegacia voluntariamente assim que soube que o verdadeiro culpado havia sido encontrado. Tiago entrou na delegacia com a cabeça baixa, carregando o peso da culpa e do medo. Suas mãos ainda tremiam, e ele evitava olhar diretamente para qualquer pessoa. Paulo o conduziu até uma sala menor, onde o rapaz ficou esperando, observando o movimento da delegacia, através da porta entreaberta. Padre Francisco pediu para falar com Tiago, antes de qualquer procedimento oficial. Dr. Roberto hesitou inicialmente, preocupado com as implicações legais de um confronto entre vítima e criminoso, mas a insistência serena do padre o convenceu de que poderia ser benéfico para ambos. Dr. Roberto, eu preciso olhar nos olhos desse rapaz. O promotor observou o padre, tentando entender as motivações por trás do pedido. Padre Francisco havia passado 3 dias na cadeia injustamente. Tinha sua reputação manchada na comunidade, e ainda assim demonstrava mais compaixão que desejo de vingança. Padre, o senhor tem certeza? Tenho. Esse menino está sofrendo tanto quanto eu sofri. A perspectiva do padre trouxe uma dimensão nova para a situação. Doutor, Roberto percebeu que estava lidando não apenas com questões legais, mas com uma oportunidade rara de transformar uma tragédia em redenção para todos os envolvidos. A sala onde o encontro aconteceu era pequena e simples, com apenas uma mesa e algumas cadeiras. Padre Francisco entrou primeiro e se sentou calmamente, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Quando Tiago foi trazido, seu rosto empalideceu ao ver o homem que quase destruiu com suas ações. O silêncio na sala durou vários minutos. Tiago não conseguia levantar os olhos do chão, enquanto Padre Francisco o observava com uma expressão que misturava tristeza e compreensão. Dr. Roberto e Paulo assistiam de fora através do vidro, prontos para intervir se necessário. Tiago, me conta por que você fez isso. A voz do padre era suave, mas carregava uma autoridade que fez o rapaz levantar os olhos lentamente. Quando seus olhares se encontraram, Tiago começou a chorar novamente, mas desta vez com uma intensidade que parecia vir do fundo da alma. Padre, minha mãe estava doente. Eu não tinha dinheiro para o remédio. E você achou que roubar da igreja era a única solução? Tiago contou sua história entre soluços e pausas longas. Como a mãe tinha desenvolvido diabetes e precisava de medicação cara. Como o salário que ganhava na limpeza da igreja mal dava para comida. Como tinha visto o dinheiro das doações e pensou que ninguém ia sentir falta de uma parte pequena. Padre Francisco ouviu tudo sem interromper, sem demonstrar raiva ou julgamento. Sua experiência de décadas lidando com pessoas em situações desesperadas o tinha ensinado que às vezes as pessoas boas
fazem coisas ruins por motivos que fazem sentido para elas no momento. Tiago, você sabia que podia ter me procurado? Como assim, padre? A igreja tem um fundo para ajudar famílias necessitadas. A revelação atingiu Tiago como um soco no estômago. Descobrir que existia ajuda disponível, que ele podia ter pedido socorro sem precisar roubar, fez sua culpa se multiplicar por 10. Padre Francisco viu o desespero crescer no rosto do rapaz e se inclinou para a frente. Do corredor da delegacia, Dr. Roberto observava a conversa e começou a formular uma ideia que poderia resolver o caso de uma forma que beneficiasse todos os envolvidos. Não seria uma solução convencional, mas o caso inteiro havia saído do campo do convencional desde o sonho de Marcelo. Paulo, eu tenho uma proposta diferente para o caso. O investigador se virou para Dr. Roberto, curioso sobre o que o promotor estava pensando. Conhecia Roberto há anos e sabia que ele tinha uma forma criativa de resolver situações complexas. Que proposta, doutor? E se a gente transformasse isso numa lição ao invés de numa condenação? A sugestão de Dr. Roberto abriu possibilidades que ninguém tinha considerado. Paulo pensou nas implicações legais, mas também viu o potencial de criar algo positivo a partir de uma situação que havia causado tanto sofrimento para todos os envolvidos. Uma hora depois da conversa entre Padre Francisco e Tiago, Dr. Roberto tomou uma decisão que surpreendeu a todos na delegacia. Chamou Marcelo da cela e o trouxe para a sala de reuniões, onde estavam Paulo, Padre Francisco e Tiago. Era a primeira vez que todos os envolvidos no caso estavam no mesmo ambiente. Marcelo entrou na sala ainda algemado, mas Dr. Roberto pediu que Paulo removesse as algemas. O delegado olhou ao redor e viu os rostos das pessoas cuja vida tinha afetado drasticamente nas últimas semanas. A vergonha em sua expressão era mais pesada que qualquer punição legal. Marcelo, eu quero que você conte para todos sobre seu sonho. A solicitação de Dr. Roberto pegou Marcelo desprevenido. Esperava ser interrogado sobre os crimes que havia cometido, não sobre a experiência mística que tinha levado à descoberta da verdade. Roberto, isso é mesmo necessário? É, porque sem esse sonho, o Tiago nunca seria descoberto. O promotor tinha percebido que o caso transcendia questões legais normais. Estava lidando com uma situação onde a intervenção divina, ou uma coincidência extraordinária, havia corrigido uma injustiça que o sistema legal não conseguiu resolver. Marcelo contou sobre o sonho em detalhes, como Nossa Senhora Aparecida havia aparecido na cela durante a madrugada, vestida com o manto azul tradicional, e havia apontado diretamente para Tiago, como ela havia dado informações específicas sobre onde encontrar o rapaz e o dinheiro roubado. Padre Francisco ouviu tudo com uma serenidade que surpreendeu os outros. Para ele, a intervenção divina não era surpresa, mas confirmação de algo em que sempre acreditou, que Deus trabalha através de situações impossíveis para corrigir injustiças. Marcelo, você acredita que Nossa Senhora realmente apareceu? Padre, eu não sei mais em que acreditar, mas sei que sem aquele sonho, eu teria destruído sua vida, e você teria carregado essa culpa para o resto da vida. A observação de Padre Francisco trouxe uma perspectiva que Marcelo não tinha considerado. O sonho não havia salvado apenas a reputação do padre, mas também a alma do próprio Marcelo, impedindo que ele vivesse para sempre com o peso de ter arruinado um inocente. Tiago observava a conversa em silêncio, tentando processar como sua decisão desesperada havia desencadeado uma série de eventos que envolviam sonhos místicos, evidências plantadas e um padre preso injustamente. A complexidade da situação era muito maior do que imaginara quando pegou o dinheiro do cofre. Dr. Roberto revelou então sua proposta revolucionária. Em vez de processar Tiago criminalmente e arruinar sua vida antes mesmo de começar, propunha um acordo de reparação de danos que envolveria trabalho comunitário na igreja e acompanhamento psicológico. Tiago, se você aceitar trabalhar na igreja por 2 anos sem salário, doando todo o seu tempo para a comunidade, eu não vou processar você. Doutor, isso é legal? É incomum, mas é legal. A proposta de Dr. Roberto era baseada no conceito de justiça restaurativa, onde o foco estava em reparar o dano causado em vez de simplesmente punir o criminoso. Tiago teria que devolver o dinheiro, trabalhar gratuitamente para a igreja e participar de ações comunitárias. Padre Francisco imediatamente apoiou a proposta. Via nela uma oportunidade não apenas de recuperar o dinheiro perdido, mas de transformar um jovem que havia cometido um erro em alguém que pudesse contribuir positivamente para a comunidade. Dr. Roberto, eu aceito supervisionar o trabalho do Tiago. Padre, mesmo depois de tudo o que aconteceu, especialmente depois de tudo o que aconteceu. A resposta do padre revelava uma compreensão profunda sobre perdão e redenção. Ele havia passado pela experiência de ser injustamente acusado e sabia como era importante ter uma segunda chance.
Marcelo observava tudo com uma mistura de alívio e admiração. Via como o Dr. Roberto estava transformando uma tragédia em oportunidade de crescimento para todos os envolvidos, incluindo ele próprio. Seu caso seria mais complicado, envolvendo falsificação de provas e abuso de autoridade, mas pelo menos havia contribuído para descobrir a verdade. 2 semanas depois do acordo proposto por Dr. Roberto, Tiago começou seu trabalho voluntário na igreja. Chegava todos os dias às 6 da manhã e ficava até às 6 da tarde, limpando, organizando, ajudando nas atividades comunitárias. Padre Francisco o supervisionava de perto, mas não como um fiscal, e sim como um mentor que queria genuinamente ajudar o rapaz a se reconstruir. Marcelo havia sido suspenso da polícia e aguardava julgamento por falsificação de provas e abuso de autoridade. Dr. Roberto conseguiu que ele cumprisse prisão domiciliar enquanto esperava o processo, reconhecendo que o delegado havia colaborado voluntariamente para descobrir a verdade. A experiência tinha mudado Marcelo profundamente. Na igreja, durante uma missa de quinta-feira, Marcelo apareceu pela primeira vez desde sua prisão. Entrou discretamente e se sentou no último banco, observando Tiago ajudando na organização do altar. A ironia da situação não passou despercebida. O homem que tentou destruir um padre inocente agora buscava refúgio espiritual no mesmo lugar. Padre Francisco notou a presença de Marcelo e, após a missa, se aproximou dele. O ex-delegado estava visivelmente constrangido, mas havia uma determinação em seus olhos que não existia antes da experiência na cela. Marcelo, que bom ver você aqui. A saudação calorosa do padre surpreendeu Marcelo. Esperava frieza, talvez até hostilidade, mas encontrou a mesma compaixão que Padre Francisco demonstrava com todos os paroquianos. Padre, eu vim pedir perdão publicamente. Marcelo, você já foi perdoado, mas se quiser fazer isso, eu apoio. A conversa entre os dois homens aconteceu perto do altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida observava silenciosamente. Marcelo olhou para a imagem e lembrou do sonho que havia mudado tudo. Tiago se aproximou dos dois, tímido, mas determinado. Nas últimas semanas, havia refletido muito sobre os eventos que levaram àquela situação. Via em Marcelo alguém que, como ele, havia cometido erros graves, mas estava tentando se redimir. Seu Marcelo, posso falar uma coisa? Marcelo se virou para o rapaz, esperando talvez uma reprimenda ou uma cobrança. Em vez disso, encontrou nos olhos de Tiago algo que não esperava: compreensão. Se não fosse pelo seu sonho, eu nunca teria coragem de confessar. Tiago, mas você ia carregar essa culpa para sempre. E o senhor também ia carregar a culpa de ter prendido o padre. A observação de Tiago trouxe uma perspectiva que Marcelo não havia considerado completamente. Os dois homens, em situações diferentes, haviam sido salvos pela mesma experiência mística que revelou a verdade. Doutor Roberto apareceu na igreja naquele momento, vindo verificar como estava o cumprimento do acordo com Tiago. Encontrou os 3 homens conversando perto do altar, numa cena que resumia toda a complexidade do caso. Como está indo o trabalho, Tiago? Bem, doutor. Estou aprendendo muito. Aprendendo o quê? Que às vezes a gente faz a coisa errada pelos motivos certos. A resposta de Tiago demonstrava uma maturidade que não existia quando foi preso. O trabalho na igreja, supervisionado por Padre Francisco, estava transformando não apenas sua perspectiva sobre responsabilidade, mas sobre vida em comunidade. Padre Francisco sugeriu que os 4 se sentassem nos bancos da frente para uma conversa mais longa. Havia questões que precisavam ser discutidas, não apenas sobre os aspectos legais do caso, mas sobre o significado mais profundo do que havia acontecido. Pessoal, vocês acham que Nossa Senhora realmente apareceu no sonho do Marcelo? A pergunta de Dr. Roberto pegou todos desprevenidos. O promotor, conhecido pelo pragmatismo, estava questionando abertamente sobre intervenção divina. Roberto, não importa se foi real ou não, importa que serviu para revelar a verdade. Padre, mas como explica a precisão das informações? Padre Francisco sorriu e olhou para a imagem de Nossa Senhora. Sabia que havia mistérios na vida que não podiam ser explicados pela lógica, mas que nem por isso eram menos reais. A conversa se estendeu por mais de 1 hora, com cada um compartilhando suas reflexões sobre os eventos das últimas semanas. Marcelo falou sobre como o sonho havia restaurado sua fé. Tiago contou como o trabalho voluntário estava ensinando sobre comunidade. Dr. Roberto admitiu que o caso havia desafiado suas convicções sobre evidências e procedimentos. 6 meses depois do início do trabalho voluntário de Tiago, chegou o momento do julgamento de Marcelo. Dr. Roberto havia conseguido um acordo com a defesa que resultaria em aposentadoria compulsória e prestação de serviços comunitários, evitando a prisão.
O ex-delegado estava na porta do fórum quando o padre Francisco e Tiago se aproximaram para mostrar apoio. Marcelo olhou para os dois homens que sua obsessão havia quase destruído e sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Nos últimos meses, havia acompanhado de longe a transformação de Tiago e a generosidade infinita de padre Francisco. Era difícil aceitar que merecia o perdão que ambos ofereciam. Padre, por que vocês vieram aqui? A pergunta de Marcelo carregava toda a incredulidade de alguém que ainda não conseguia perdoar a si mesmo. Padre Francisco se aproximou e colocou a mão no ombro do ex-delegado. Marcelo, porque todos nós precisamos de apoio nos momentos difíceis. Mas eu quase destruí sua vida, e Nossa Senhora usou isso para salvar a vida do Tiago e a sua própria alma. As palavras de Padre Francisco revelavam uma compreensão profunda sobre como o bem pode emergir das situações mais sombrias. Marcelo havia aprendido isso nos últimos meses, mas ainda lutava para aceitar completamente. Tiago se aproximou dos dois homens, carregando uma pasta com documentos. Durante os meses de trabalho voluntário, havia desenvolvido um projeto de assistência a famílias carentes da comunidade. Um programa que poderia evitar que outros jovens fizessem as mesmas escolhas desesperadas que ele havia feito. Seu Marcelo, eu queria mostrar uma coisa para o senhor. Tiago abriu a pasta e mostrou os documentos do projeto social que havia desenvolvido. Era um programa abrangente que incluía assistência médica, distribuição de medicamentos e um fundo de emergência para famílias em situação de vulnerabilidade. Tiago, você fez isso sozinho? Não, o padre me ajudou. E o Dr. Roberto também. A revelação de que Dr. Roberto havia participado do projeto surpreendeu Marcelo. O promotor, conhecido pela rigidez legal, havia se envolvido em atividades sociais que transcendiam suas obrigações profissionais. Dr. Roberto apareceu naquele momento, vindo do estacionamento do fórum. Viu os três homens conversando e se juntou ao grupo. Havia uma serenidade em sua expressão que não existia no início do caso. Marcelo, como você está se sentindo? Roberto, eu estou em paz. Pela primeira vez em meses, mesmo sabendo que pode perder tudo. A pergunta de Dr. Roberto tocou no cerne da transformação que Marcelo havia experimentado. O ex-delegado havia perdido a carreira, a reputação, parte da pensão, mas havia ganhado algo que não sabia que estava procurando. Roberto, eu já perdi o que importava quando plantei aquelas provas. E o que você ganhou? Ganhei a chance de recomeçar. A resposta de Marcelo resumia sua jornada dos últimos meses. A experiência na cela, o sonho com Nossa Senhora, a descoberta da verdade, tudo havia contribuído para uma transformação que ia além da redenção legal. O julgamento durou apenas 2 horas. Marcelo se declarou culpado, aceitou as condições do acordo e foi sentenciado a 2 anos de serviços comunitários trabalhando no projeto social desenvolvido por Tiago. Era uma ironia poética. O homem que tentou destruir vidas agora trabalharia para reconstruí-las. Na saída do fórum, os 4 homens caminharam juntos até a igreja. Era lá que Marcelo cumpriria parte de sua pena, trabalhando no projeto que havia nascido da dor de Tiago e sido nutrido pela compaixão de Padre Francisco. Diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Marcelo se ajoelhou pela primeira vez desde a infância. Não pediu perdão, porque sabia que já havia sido perdoado. Não pediu milagres, porque sabia que já havia recebido um. Apenas agradeceu pela oportunidade de transformar erro em redenção. 1 ano depois do julgamento, o projeto social desenvolvido por Tiago havia se tornado referência na região. Famílias carentes de 3 cidades vizinhas eram atendidas pelo programa, que combinava assistência médica, distribuição de medicamentos e apoio psicológico. Marcelo trabalhava diariamente no projeto, coordenando a distribuição de recursos e visitando famílias necessitadas. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida se transformara no centro de uma rede de solidariedade que ninguém havia imaginado possível. Padre Francisco observava as atividades com satisfação, vendo como uma tragédia inicial havia se transformado em bênção para toda a comunidade. Tiago, você imaginou que chegaria até aqui? O rapaz olhou ao redor da sala onde funcionava o projeto. Havia computadores doados pela prefeitura, arquivos organizados com fichas de famílias assistidas e uma equipe de voluntários que crescia a cada mês. Padre, quando eu roubei aquele dinheiro achei que minha vida tinha acabado. E agora? Agora sei que ela estava só começando. A reflexão de Tiago resumia a transformação que havia experimentado. O jovem que um dia se viu obrigado a roubar por desespero, agora coordenava um projeto que evitava que outras pessoas passassem pela mesma situação. Dr. Roberto visitava o projeto regularmente, não mais como promotor fiscalizando o cumprimento de pena,
mas como apoiador genuíno da iniciativa. Havia conseguido verbas governamentais e parcerias com empresas locais que garantiam a sustentabilidade do programa. Marcelo estava no escritório pequeno que dividia com Tiago quando o Dr. Roberto chegou com novidades sobre uma expansão do projeto. O ex-delegado havia desenvolvido uma metodologia de visitação domiciliar que identificava famílias em situação de vulnerabilidade antes que chegassem ao desespero. Marcelo conseguia aprovação para expandir o projeto para mais 2 cidades. O anúncio de Dr. Roberto trouxe alegria misturada com preocupação. Marcelo sabia que expandir significaria mais responsabilidades, mais famílias dependendo do trabalho deles, mas também mais oportunidades de fazer diferença. Roberto, a gente vai conseguir dar conta? Com a experiência que vocês desenvolveram, tenho certeza. A confiança de Dr. Roberto no trabalho de Marcelo e Tiago era baseada nos resultados concretos que haviam alcançado. Em 12 meses, o projeto havia atendido 120 famílias, evitado pelo menos 15 situações que poderiam resultar em pequenos furtos e criado uma rede de apoio comunitário. Naquela tarde, os 4 homens se reuniram na igreja para planejar a expansão. Padre Francisco sugeriu que fizessem uma oração de agradecimento antes de discutir os aspectos práticos do crescimento do projeto. Diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, os 4 se ajoelharam em silêncio. Cada um carregava memórias diferentes daquele lugar. Marcelo lembrava do sonho que havia mudado tudo. Tiago pensava na culpa que havia sentido. Padre Francisco recordava os 3 dias injustos na prisão. Dr. Roberto refletia sobre como o caso havia expandido sua compreensão sobre justiça. Pessoal, vocês acham que Nossa Senhora sabia que ia dar nisso tudo? A pergunta de Tiago quebrou o silêncio contemplativo. Era uma questão que todos haviam se feito em momentos diferentes, mas nunca haviam discutido abertamente. Tiago, eu acho que ela sabia que vocês tinham potencial para transformar dor em esperança. Padre, mas foi tanta coisa ruim até chegar aqui. Às vezes é preciso quebrar para poder reconstruir melhor. As palavras de Padre Francisco resumiam a jornada de todos eles. Marcelo havia quebrado quando plantou as evidências. Tiago havia quebrado quando roubou o dinheiro. E até Dr. Roberto havia quebrado suas certezas sobre procedimentos legais. Mas dessa quebra havia nascido algo mais forte. A reunião se estendeu até o início da noite, com os 4 planejando cada detalhe da expansão. Quando saíram da igreja, a cidade estava iluminada pelas luzes da rua, e cada um seguiu seu caminho de volta para casa. Marcelo parou diante da delegacia onde havia trabalhado por tantos anos. Não sentia mais amargura ao olhar para o prédio. Sua carreira policial havia terminado, mas sua verdadeira missão estava apenas começando. A história de Marcelo, Padre Francisco e Tiago mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, Nossa Senhora pode transformar injustiça em redenção. Quantas vezes julgamos sem conhecer toda a verdade? Quantas vezes Deus usa nossos erros para criar algo maior? Se essa jornada tocou seu coração, se você acredita que toda pessoa merece uma segunda chance, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você já viveu uma situação onde a verdade apareceu de forma inesperada? Suas histórias podem inspirar outros que precisam de esperança. Ative o sininho para não perder narrativas que mostram como a fé transforma vidas. Obrigado por fazer parte dessa família.